irmãos, Saravá, que a paz do Xalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast, mais uma sexta-feira. E hoje é dia, resolvi trazer uma filha de santo pra gente conversar sobre espiritualidade, sobre um monte de coisa. Eu acho que tem até alguns outros filhos do Templo de Umbanda Divina Luz que não conhecem um pouco da história da Lu. E eu resolvi trazê-la, como também vou trazer outras pessoas pra gente conversar e trazer vários assuntos. Então seja bem-vinda, Lu de Xangô, minha filha de santo. Seja bem-vinda ao Saravá. Fique tranquilo, não fique nervosa, que a gente vai conversar. Tá de boa? Tô. Quer tomar uma água, uma coca? Não. Uma cerveja? Bem. Não, tô bem, obrigada. Uma pinga pura? Não, nada. Então, seja bem-vinda. O que você trouxe pro nosso congá pra gente começar a nossa conversa? Meu leão. Pronto. Esse leão é do quê? Ó, para as pessoas entenderem. Foi um leão que eu ganhei de uma criança dentro da escola. Ficava em cima da minha mesa, próximo do meu computador. E era meio viajante. Viajava pela escola, cada criança pegava, brincava. Aí hoje eu trouxe ele pro senhor. Mas ele tem alguma ligação com o seu herê ou não? Porque o Leozinho adora. O Leozinho, ele é... Então, todas as vezes que eu preciso de uma ajuda dele lá na escola, é para esse leão que eu me reportava, olhava, me passava segurança. Ser diretora de creche não é fácil. Imagino. Mas agora vou levar outros para poder suprir aí essa necessidade. Herê, que aliás tem um lindo nome, diga-se de passagem, Sim. né? Que é Léo. Então, Leonardo. é até engraçado que a gente acaba compartilhando, né? Porque ele fala que eu sou xará dele, ele sempre me deixa doce. Sempre. Ele acaba a gira, eu sempre vejo ali algum doce que ele deixou pra rouba mim. quindim pro senhor também. Rouba quindim pra mim. Ele é um herê bem legal. E até era legal a gente começar falando disso, porque assim, nós tivemos agora um mês de Cosme Damião. Estamos em outubro já, mas eu falo que setembro não acaba no dia 30 de setembro. Para nós, umbandistas, setembro acaba depois de 12 de outubro, né? Sim. Porque a gente ainda tem Dia das Crianças, a gente acaba ainda tendo uma ressaca de festa de Cosme Damião. Sim. Não sei se você já percebeu isso. Eu percebo. E eu acho até legal trazer você, porque a gente trouxe semana passada a Ana Paula, que fez o livro Nanaju, um livro infantil. Você é diretora de escola, pedagoga, adora falar sobre criança, trabalha com criança. Você tem uma afinidade com Cosme Damião tremenda, né? Trabalha com o Leozinho. Ainda tem uma afinidade com o seu marinheiro, que também é uma criança, que é legal, né? Também depois a gente até falar disso. Pessoas que acham que toda entidade é igual, né? E o seu marinheiro não é aquele marinheiro tradicional de Umbanda, um marinheiro que é uma criança. Sim. Mas eu queria até começar falando por uma coisa que eu acho que poucos irmãos e filhos de santo do Divina Luz sabem. Mas que você, durante muito tempo, foi católica e você foi catequista. Foi. Então já tem essa sua ligação com criança, com religiosidade lá atrás. Como que você começa? Você começou na Igreja Católica desde cedo? Qual foi o seu começo com a religião? Eu estudei em escola católica, né? Desde os 9 anos. Até então eu estudava em escola estadual. Mudamos, né? Voltamos para o apartamento que meu pai comprou para casar com a minha mãe. E na esquina tinha um colégio de freiras. Então fui estudar no colégio de freiras. Sempre fui estudiosa, sempre fui dedicada ao estudo. Nunca aceitei tirar nota baixa. Então tinha ensino religioso dentro da grade curricular. Então, em algumas partes, você tinha que, por exemplo, assistir a missa no domingo às 8 horas da manhã. Legal pra caramba. Um filho de Xangô que adora acordar cedo. Que a irmã ainda fazia assim, pra ver se você estava sentadinha, se você estava prestando atenção. Passava alguns filmes religiosos, então, bem antigos, assim, você quase não via a imagem de tão velho que era, mas você tinha que assistir. Só aquele vídeo de Jesus sendo crucificado. De Jesus, de Nossa Senhora de Fátima, que acho que as crianças já fizeram 300 anos, assim. Não sei isso que eu ia falar. Você me lembrou agora, porque eu também sou de escola de freira. Esse vídeo de Nossa Senhora de Fátima não é aquele que é meio que em stop motion, não é? Ela subindo, meio travando. Isso. É meio assustador esse filme, agora eu lembrando. E de o pior criança. É que você tinha que assistir, fazer umas anotações, esse filme. entregar pra você ganhar um pontinho a mais na hora da média, né? Então você acaba ficando amiga da freira. Então fiz crisma, vim de família católica, tios padres também.
Tem né? isso, né? Você tinha um padre, né? Tem. E depois que meu pai faleceu, ele ficou ainda mais presente, fazia a gente ir na missa todo domingo, aqui no Carrão, na São José do Maranhão. Então, participar da festa, que é o mês todo de março, que é a festa de São José. Então, fiz a crisma, ele foi padrinho do meu irmão de crisma, e eu comecei a participar do grupo de jovens da igreja lá na Santa Cecília. Participando do grupo de jovens tem a catequese. Então, quem fazia a primeira comunhão já se inscrevia para fazer o crisma. Então, eu fiquei como catequista de crisma durante uns 2 anos também. Mas aí eu fui percebendo que alguma coisa ali já não era mais o meu lugar ali, né? Primeiro pela sexualidade, depois por... acho que não me sentia mais bem. Mas em algum momento você viu alguma diferença de trato por causa de sexualidade ou não? Sim. Eu tinha cabelo curto, nunca tive cabelo comprido, sempre tive cabelo bem curtinho. Então, você é mal vista, digamos assim, né? Então, e aí veio o falecimento do meu pai. Então, eu precisava de alguma coisa que me fizesse compreender o porquê que eu tinha que me despedir dele com 17 anos. Né? Então, a minha mãe já tinha uma vertente de umbanda, né? Ela era umbandista, sempre foi, só que ela teve que escolher. Ou ela continuava para ser consagrada mãe de santo, ou ela casava com o meu pai. E o meu Seu pai não aceitava? Não, meu pai morreu de medo. Meu pai era extremamente medroso. Então, minha mãe, às vezes, olhava pro nada, assim, ele falava, você tá vendo alguém, né? Quem tá aí? Então, ele já não gostava. Mas a primeira imagem que eu tenho de conhecimento de Umbanda é a minha mãe rezando para Cosme e Damião. Então, uma imagem bem pequena, um prato de doce. E ela baixou a cabeça em cima da pia. Quando ela voltou, ela já voltou com voz de criança e pediu o refrigerante que estava dentro da geladeira. Ela virou uma garrafa de Guaraná de 2 litros na boca e ela só tirou quando a garrafa terminou. Então a gente nunca tinha visto nada, nunca tinha contato com nada. Mas isso quando acontecia, teu pai saía correndo? Não, meu pai não estava em casa. Ela não rezava com ele em casa, porque ele já morria de medo. O meu irmão saiu correndo, se trancou no banheiro, eu fiquei de longe e a minha irmã sempre foi mais corajosa, conversava com ela e tudo. Então foram pequenos contatos, né? Depois foi a Preta Vera, que uma vez ela benzeu a gente, já com o meu pai já falecido. E uma outra oportunidade com um caboclo, mas ele não falou, não conversou, ele só batia muito no peito. Benzeu a minha mãe mesmo e depois foi embora. Então, era sempre essa. Só que minha mãe sempre benzeu. Minha avó benzia quebranto, minha mãe benze e eu também. Então, era uma parte da religião que eu achava mais bonito do que ir na igreja em específico, a não ser quando era as missas do meu tio. Eu acho que eu nunca vi um padre fazer uma homilia que me tocasse tanto quanto ele. Mas isso por que você acha? Ele era a cabeça mais aberta? Era. Ele era mais tranquilo com isso? Eu acho que ele era médium também. Só que ele, por ter medo, ele recuava. Então, quando, por exemplo, o meu pai descobriu que estava doente, a minha mãe pediu ajuda dele para contar, principalmente para mim. Ele falou, não vou não, porque eu não tenho coragem. Então, ele é um padre. Por que ele não tem coragem? Medroso, né? Para outras coisas, ele era muito corajoso, né? Andava na Dutra a mais de 100, foi parado pelo guarda e deu a carteirinha de padre pro guarda. O guarda falou, é pecado multar padre? Ele falou, pecado mortal, você vai pro inferno. Ele falou, não, mas é que eu preciso chegar em Lorena em meia hora. Ele falou, então vai devagar, porque senão vão celebrar a missa, é pro senhor. E aí ele saía com o carro, ele era completamente... E não tomou a multa, né? Não. Eu também acho que ninguém ia multar um padre. Ainda mais ele, com a camisa de padre, com não sei o nome daquilo, todo vestido, e a gente dentro do carro falava, meu Deus do céu, como é doido. Mas enfim. Então eu vi que já não era mais pra mim, ali, né? Então, um casamento entre homem ou mulher, saindo disso, você vive em pecado. E eu vivi em pecado. Porque eu não me encontrava ali. Você já tinha umas namoradinhas na época? Não, eu já sentia que eu era diferente, mas não namorava.
Não namorava ainda, Isso mas... com que idade? 13, 14 anos. Eu me descobri com 15. Mas E aí você já tinha saído da igreja? Já. Mas só contei pra minha mãe com 17, porque eu ia contar, e foi quando a gente descobriu que meu pai tava doente e tudo mais, eu esperei mais um pouco. Aí cheguei em janeiro, contei pra ela, porque eu já não aguentava mais, e a minha mãe, na incrível sabedoria dela, falou pra mim, filha, a gente já sabia. Acho que desde eu e pequena. seu pai, a gente já sabia, desde pequena. Eu falava, pô, e por que a senhora não me contou, né? Ela falou, você se descobriu agora, mas a gente já sabia. O Saravá, as pessoas vão perceber essa diferença, né? A Lu não é minha filha de santo de ontem, né? A Lu já é minha filha de santo, já tá no terreiro há 9 anos? 10 anos? 10 anos. 10 anos, então é quase que um papo de comadre, né? Mas é legal você falar isso, que eu gosto da história que você conta de quando você foi apresentar o teu noivo pro teu pai. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Você tinha 15 anos, você foi apresentar um noivo pro seu pai, que você ia noivar, segundo tradição católica, ia noivar, casar e ser feliz, constituir família. Na verdade, eu achava lindo usar aliança. E eu vi no bolso dele a caixinha e ele falou, eu quero conversar com seus pais. Falei, tá bom. Eu achei que ele fosse me pedir em namoro. Quando ele tira o raio da caixinha e é uma aliança dourada, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E o meu pai olhava pra ele, olhava pra mim, olhava pra ele. Daqui a pouco ele olhou pra mim e falou, ele saiu da gaveta? Porque ele tava com a camisa toda amassada. Falava, pai, não sei. Você gosta dele? Falava, não sei também. Todo mundo, todas as minhas amigas namoram. Por que eu não? Né? Mas não tinha jeito. Mas até eu acho legal, importante a gente falar isso, né? Dessa questão de acolhimento familiar, né? Da tua família sempre, além de te aceitar, te apoiar e te defender também, que eu acho que essa que é a grande diferença, né? Tem muita família que fala, não, eu aceito o meu filho ser homossexual. Só que aí não se preocupa, né, em defender, e às vezes essa pessoa tá sofrendo uma violência lá fora, né? A família, e as pessoas, não vou me meter. E eu acho que vai muito além do aceitar e do tolerar. Eu não gosto nem dessas palavras. Eu acho que tem que ir no amar, respeitar e principalmente defender também, né? Se meu filho de santo tá passando um problema, você sabe disso, o quanto eu já defendi. Não só você, como todos os meus filhos, sejam eles homossexuais, sejam eles transexuais, bissexuais, eu vou continuar defendendo de toda forma, pelo que eu puder, né? Eu acho que é importante da gente falar disso. Mas aí você sai da igreja católica, legal. E aí você fica perdida no mundo, procurando... Tentou ser evangélica também? Não. Aí nem passou pela cabeça. Não, porque aí eu comecei a sair, comecei a passear, a conhecer as pessoas, balada, o que era balada. Porque enquanto todo mundo frequentava balada, eu tava trabalhando. Trabalhei em buffet, então eu fazia evento de final de semana, durante a semana. Então você não conhece balada. Né? Eu fui conhecer balada com 18 anos, 19. Fui conhecer o que era, né? E comecei a sair, a brincar, bagunçar, a conhecer pessoas, a me entender, a fazer amizades. Eu tenho amizades de mais de 20 anos quase, que são minhas amigas e o mesmo grupo de amigas até hoje, né? Tanto que a gente tem uma relação como se fossem minhas irmãs mesmo. Então, aí você começa a perceber que falta alguma coisa. Eu sempre gostei, eu sempre tive um apego muito forte com religiosidade. Eu sempre usei, a minha mãe ganhou uma vez de uma tia nossa uma medalhinha de Santo Antônio. Então eu sempre usei ela no pescoço. Minha mãe sempre me deu escapulário. Então eu sempre usei e eu sentia falta disso. Pra mim faltava algo espiritual, algo que eu pudesse me agarrar, né? Sempre fui nas missas do meu tio e tudo mais, mas eu ia por conta dele, pela homilia dele, mas na hora de comungar, por exemplo, eu sentia que eu estava fazendo algo errado. Mas para ele era tão importante pôr a hóstia na boca, tanto minha quanto dos meus irmãos, que eu acabava indo. Mas faltava alguma coisa, e comecei a ir com a minha irmã em alguns terreiros. Aí fui em eu me senti muito mal, enjoada, com dor de cabeça. Eu falei, Deus me livre, guarde, vou embora daqui. Tudo escuro, eu não enxergava um palmo diante do nariz. Falei, não, vou embora daqui, eu não sei o que vai acontecer aqui, vou embora. Aí fui em um outro, aí eu já comecei a ficar muito ruim. Eu falei, não tô gostando daqui. Minha cabeça sempre doía muito, muito, muito. Eu falei,
vamos embora. Não, espera, passa primeiro com a médium. Aí era uma senhora já, ela olhou pra mim, ela falou, por que você tá assim? Eu falei, não sei. Ela falou, você tá triste por causa do seu pai? Ele nem era seu pai, ele só foi seu pai nessa vida. Vira essa página, não sei, aquilo me fez tão mal que eu falei, olha, se você quiser ir, você vem, eu fico sentada aqui na porta. Mas entrar, eu não entro nunca mais aqui. Até que uma amiga... A importância do que a gente tem que tomar esse cuidado do que fala, né? Sim. Acaba afastando uma Porque pessoa. se era o meu ponto mais, é aquela velha história, né? A pessoa te procura como última alternativa. Se você der a corda, ela vai se enforcar. Eu poderia ter saído dali e não procurado espiritualidade nunca mais. Só que me faltava isso. Aí fiquei mais um ano sem ir em lugar nenhum. Rezava em casa, fazia oração em casa. Mas faltava. Era uma lacuna dentro de mim que não supria. Até que um dia, pesquisando na internet, uma amiga minha de trabalho viu que tinha o templo de Umbanda Divina Luz. Até então, Cabana do Pai João, né? Vamos lá, vamos. Falei, mais um centro que eu vou passar mal, né? Mais um terreiro escuro. Falei, pronto. Cheguei lá, falei, não, tá tudo claro aqui, as luzes estão acesas. Falei, já é alguma coisa. Aí a Rita recebeu, veio. É primeira vez? Primeira vez. Não, senta aqui. Aí a cortina fechada, abriu a cortina. Na época que nós tínhamos um sofá na assistência. Mas eu não sentei no sofá, eu sentei na cadeira ainda, com o sofá marrom. Olha só, tu falou, por que a gente botou um sofá na assistência? O sofá marrom já tava ocupado. Aí sentei, aí abriu a cortina, falei, nossa, um monte de pipoca pendurada. Aí entra um homem todo vestido de palha. Não, pode entrar. Aí entra, banho de pipoca, pode ir embora. Falei, isso aqui não é pra mim, não. Aí fui pra casa. Minha mãe, aí, filha, você gostou? Falei, não sei não. Um homem todo coberto de palha, jogou um monte de pipoca em mim. Falei, olha aqui a roupa, cheirando pipoca, gordura. Ela falou, ele não te falou nada? Falei, não falou nada. Falei, eu não sei se eu volto. Na semana seguinte, vamos voltar? Vamos. Falei, vamos, né? Não tem nada pra fazer, vamos. Chego lá, giro de preto velho, um monte de velhinhos, estalando os dedos e tal. Falei, tá bom. Ela falou, não, vem aqui, vai passar com esse. E acho que foi a conversa que abriu... Eu tive 2 divisores de águas na minha vida, né? A morte do meu pai, que pra mim seriou pessoas, que meu pai dava a roupa dele vestido pro senhor se precisasse. E quando ele foi embora, metade dessas pessoas não tiveram coragem de se despedir dele. Não precisava ter feito nada pela gente, mas que fossem se despedir dele. Então eu acabei seriando algumas pessoas da minha vida, tipo, com quem é importante, quem não é importante. E depois dessa conversa com o vô Benedito, que nada é por acaso, Benedito era o nome do meu pai carnal, e ele me fala coisas que eu nunca tinha conversado com ninguém. Eu nunca tinha aberto isso pra ninguém. Então foi um choque pra mim, eu fiquei impactada. Não sabia o que responder pra ele. Foi uma conversa que eu só chorei, mas ao mesmo tempo eu saí de lá encantada. Aí eu falei, não, eu vou voltar, agora eu vou voltar toda semana aqui. Toda segunda-feira eu vou estar aqui. Aí eu cheguei em casa, lógico, com o rosto todo inchado, contei pra minha mãe, tudo. Ela falou, como chamava esse preto velho? Eu falei, vô Benedito. Então, ali pra mim, e por exemplo, eu tava num caminho de beber que a cerveja, por exemplo, não fazia mais efeito pra mim. Eu já tava bebendo numa quantidade que eu tava bebendo de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu já era uma quantidade que não fazia mais efeito pra mim. E ele falou pra mim, você quer mudar isso? E eu falei que sim. Ele falou, você tá disposta realmente a mudar isso? E eu disse que sim. Vai fazer 10 anos. E uma cerveja com álcool eu não consigo pôr na boca até hoje. E você já tinha sofrido essa questão porque seu pai tinha um problema com o alcoolismo. Sim. Então era uma tendência, né? Era uma fuga, na verdade, né? Todas as vezes que eu não queria pensar ou que eu queria distrair minha cabeça, era através da bebida que eu fazia isso. Então, e eu comecei a ver que eu tava dando desgosto pra minha mãe. Porque eu tava chegando em casa alcoolizada, eu tava chegando em casa que eu não sabia como eu tinha chegado, né? Então, eu falei de novo isso pra minha mãe.
Já não basta o pai dela, já não basta o marido dela. E agora eu também? Então era uma coisa que me incomodava, mas ao mesmo tempo era a fuga que eu me sentia bem em fazer. E hoje vai fazer, já fez 10 anos, né, na festa de Obaloé, em agosto, e eu nunca mais. Hoje, se eu sentar, eu tomo uma taça de vinho, eu tomo, né, uma caipirinha, eu tomo, mas é aquilo, é pontual. Nunca mais, desde que entrei, nunca mais eu fiquei alcoolizada, por exemplo. Porque é uma coisa que eu acho que eu não tenho que fazer mais. Eu acho que o álcool, ele é um inimigo da mediunidade, né? Sim. Às vezes algumas pessoas falam sobre isso e eu sempre... Eu gosto muito de uma frase, né? Nós tivemos um médium na nossa casa que trabalhou muito tempo conosco, né? E ele tinha uma frase que ele falava que era uma verdade. Eu lembro até hoje, um dia que numa aula, num encontro, não lembro, ou numa das broncas, né? Coletivas do terreiro, não lembro em qual foi o momento, que ele falou assim, olha, escolher ser médium é escolher se privar de algumas coisas. Sim. Né? E eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que sim, espiritualidade é uma escolha de vida. Sim. Né? É a mesma coisa o cara chegar e falar assim, eu quero trabalhar de Uber. Pô, legal, é seu emprego? É meu emprego. Mas eu não abro mão de beber todos os dias. Você não pode trabalhar de Uber. É a mesma coisa, você quer ser médium? Quero. Então você tem que aprender que vão existir privações na tua vida, né? E isso parece que hoje em dia as pessoas fazem uma realidade que não é verdade. De que não, você pode ter a sua vida como for. Não, não é assim. Você não escolheu ser médium? Você tem que respeitar algumas coisas. Né? Eu falo isso para um monte de gente. Eu não consigo entender como mediunidade às vezes está associada com outras coisas e outros vícios. Sim. Que não são vícios que condizem com a mediunidade. Pô, mas eu vou ter que parar de fumar o meu baseado para ser médium? Vai, cara. Vai ter que parar. Ah, mas eu vou ter que parar de beber para ser médium? Vai. Não, mas eu gosto do meu baseado. Mas eu gosto de citar nessa hora a tia, que é uma grande amiga minha de Candomblé. Ela conta que uma vez uma feitura de Iemanjá, já estava assim, tudo pronto para a feitura. Já tinha marcado, já ia entrar em recolhimento, tipo na semana que vem. A médium chama ela e fala assim: ai, mãe, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou: pode. Ela falou assim: tem como eu não raspar a cabeça? Eu falei, mas por quê? Ah, é porque eu vou raspar a cabeça, sabe? Eu gosto do meu cabelo. Ela falou: filha, então não vamos fazer mais a feitura. Não, mas pra mim isso é importante, eu quero fazer. Ela falou: não, não é importante. Se em algum momento você tá dando mais valor pro teu cabelo do que pra o teu orixá, talvez não seja o momento. Sim. E aí cancelou a feitura da pessoa. E eu acho que é isso. Né? É uma escolha de vida. Sim. Eu escolho ser médium. Eu escolho ter uma vida regrada. Eu escolho porque... não, mas o médium tem que ser santo? Não tem que ser santo, mas se a gente não procurar pelo menos ter uma vida sem vícios, com bons costumes, que vá de encontro com a vida mediúnica, né? Eu sou suspeito. O sonho da minha avó era ser que eu fosse padre. Eu não sou padre, mas eu sou pai de santo. Mas a minha vida é quase que de padre. Porque é uma vida sacerdotal. A não ser a questão do celibato, que eu não sou celibatário, mas tirando isso, e eu acho que todo médium deve ser assim. Sim. Né? É aquilo que eu estava falando esses dias numa aula, né? Separar o sagrado do profano. Vamos deixar o que é sagrado e o que é profano, né? Como dizia Jesus, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu não vou viver a minha vida inteira, né? Eu falo isso para todo mundo, pra vocês não se preocuparem. Depois vai encontrar o Pai Léo num jogo de futebol, né? Do Coringão, time que eu e a Lu fazemos parte, a Lu corintiana fanática. Pelo amor de Deus. Teria tudo, né? Porque a família da minha mãe inteira é corintiana. Você descambou pro do lado meu pai errado, inteira Luciano. do Palmeiras. E eu virei São Paulino. Você descambou pro lado errado. Você descambou pro lado errado. Mas vai ver a gente brigando, xingando. Não, isso até faz parte, né? Discordar de opiniões, conversar, divergir é uma coisa. Agora, por exemplo, tá falando de espiritualidade de terreiro. Vamos falar de terreiro? O senhor é meu pai lá dentro. Eu não consigo, fora do terreiro, não chamar o senhor de pai.
Eu não consigo virar pro meu E olha padrinho... que eu nem gosto que chame. Não. E não falar pro meu padrinho, oi, padrinho. Porque ele é meu padrinho, ele é meu padrinho de casamento, ele é meu padrinho dentro do terreiro, a mãe Priscila. A mãe Priscila é minha mãe tanto dentro quanto fora do terreiro. Se eu tiver que mandar uma mensagem no WhatsApp pra ela, oi, mãe. Eu não sei. Oi, mãe, vamos no jogo do São Paulo. Pode até ser isso, pode até ser. Já foram, né, no jogo juntos, já não foram? Não. Nunca foram? Nunca fui. Com a mãe, não. Fui com outros irmãos de terreiro, mas com a mãe, não. Mas é uma coisa que, pra mim, na verdade, a Umbanda veio como uma mudança de vida. Que é isso? Entendeu? E pra mim, eu não consigo separar a mãe Priscila fora do terreiro, o Pai Léo fora do terreiro, meu padrinho fora do terreiro. Eu não consigo. Posso encontrar na padaria, na rua. É mãe e é pai. Posso até não beijar sua mão em público, porque eu sei que o senhor não vai gostar. Mas chamar de pai, eu vou chamar. Não tem como não chamar. Isso já me deu até coisas engraçadas, né? O Cello também tem muito isso, né? Uma vez eu não lembro onde a gente tava. E a gente tava num lugar, tipo uma padaria que a gente tava. E aí ele me chamou e tal. E aí a pessoa falou assim: nossa, ele é seu pai? Nossa, mas parece tão jovem, né? Eu falei: não, é meu pai, sim. Eu falei: Cello, você não falou que eu sou pai de santo? Não, não falei. Eu falei: vou achar que tem alguma coisa errada, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho problema de ser chamado de pai, você sabe disso. Sim. É que eu acho que as coisas têm que ser separadas. Não no sentido como você fala. Eu não vejo problema nenhum de ser chamado de pai, seja dentro, fora, sempre com respeito. Eu acho que a diferença tá naquela conotação que as pessoas dão. Tem muita gente que chama de pai e mãe, mas não é por carinho. É por obrigação ou por puxa-saquismo, que é pior ainda, que aí eu fico mais pé da vida, que eu odeio gente que puxa saco. Então, eu acho que tá nessa diferenciação. Eu, quando criança, eu odiava pedir a benção pros mais velhos. Odiava. Eu apanhava da minha mãe. Porque minha mãe falava: tem que pedir a benção pra nona. E aí as irmãs da minha bisavó vinham com a mão e eu apanhava, porque elas vinham com a mão, me dá a mão pra beijar. E eu fazia assim pras velhas: tudo bom? É sério, nos aniversários, mas o galo cantava. Eu fiz isso por arcebispo de São Paulo, dentro do hospital. Então, O meu tio, que era padre, ele veio com um anel deste tamanho de ouro, fez assim, eu falei: tudo bom com o senhor? Ele olhou pra minha cara como dizendo: você não vai beijar a mão dele? Eu fiz assim pra ele. Então. Aí a hora que ele saiu, ele falou: era pra você beijar a mão dele. Eu falei: o único padre que eu beijo a mão é o do senhor. Tá? É porque eu acho que é uma questão. Mas eu nem falo disso, eu falo dessa questão que não pode. Tem que ver o que tá imputado dentro daquilo, né? Às vezes eu falo isso pro meus filhos, já falei, às vezes pode me chamar de qualquer nome. O importante não é chamar de pai, é na conotação que você tá chamando. Sim. Mas eu entendo essa questão e eu acho que hoje em dia é muito complicado. Eu acho que de todas as coisas que hoje em dia a gente mais tem que discutir é a relação pai e filho. É uma coisa que está ficando cada vez mais desgastada. Por isso que você vê tantas e tantas pessoas que procuram hoje mais nem ir pro terreiro, querem ficar em casa, incorporando em casa, trabalhando em casa, que não precisam dever obrigação para ninguém. Só que ao mesmo tempo eu vejo isso com uma grande... uma coisa muito prejudicial para nossa religião. Porque o pai, ele é o freio. E imagina só você dirigir um carro que você não aprende a frear. Sim. Por quê? Porque você não tem alguém que tá te freando. E o risco que você corre de abrir a incorporação em qualquer lugar. Não, Quem vem? E vai estar chamando Jesus de Genésio, né? Então, Não, mas eu entendi que é assim. E sei lá, eu em 10 vejo anos isso tem com muito coisa que eu não problema. entendo. Eu com 20 tem coisa que eu não entendo. Tem rito de cura, que pra mim são os ritos mais sensíveis, né? Que você precisa... Se você já se prepara para uma gira, um rito de cura, você se prepara 3 vezes mais, porque são energias tão sutis que se você não tá inteiramente entregue ali, uma pessoa que tá doente, tá falando para você que tá com um cisto no ovário, você vai falar para ela: nossa, sua dor de cabeça é porque você machucou o pé. Então você tem que estar completamente entregue ali para poder ouvir isso. E às vezes a pessoa tá ali para ouvir qualquer coisa para servir de conforto. Ninguém gosta de estar doente, ninguém gosta de escutar: você tem um tumor, você tem um cisto, você tem um mioma, você tem... seja qual for a complicação.
e você ainda não se prepara, não se entrega para aquela situação, né? Eu vejo que com o passar dos anos, parece que as coisas estão ficando mecanizadas. Automatizadas, né? O acesso à informação é tão grande que você entra numa casa para desenvolver e você sabe tudo. Você já viu tudo, você já sentiu tudo. Ah, essa energia eu já senti. Isso é quando vem o caboclo, isso é quando vem o preto velho, isso é quando vem, sei lá, a criança. E muitas vezes é uma outra entidade. Depois de quase 10 anos, estão me apresentando entidades novas. O que para mim era uma surpresa, porque você vai passando anos numa situação, quando aparece algo novo, você fala, putz, ó, tá vendo? Eu não tô parada no tempo. Tem coisas se modificando, né? Então, eu acho que é bem delicado. Você sabe que você ter falado isso, né? Até me lembrou, na última segunda-feira a gente teve Gira de Exu, né? E aí o Corcunda deixou isso pra mim na minha mente, né? Ele falou pro Montanha e ficou guardado, né? Por algum motivo ele quis deixar. E foi até interessante o que ele falou, que fez até eu refletir depois. Que ele falou pro Montanha assim, ele falou: quando você aprende algo novo, faz um curso, uma especialização, enfim, você demora quanto tempo para aprender e para julgar que você domina aquilo? Aí o Montanha falou: olha, depende, né, pai? Depende muito do curso, mas se for alguma coisa da minha área, eu acho que uns 2 anos, 3 anos aí de curso, no mínimo, né? Para você poder aprender todas as coisas. Sim. E aí ele falou, e olha só, eu tenho médiuns no desenvolvimento que estão desenvolvendo há 6 meses e acham que já sabem tudo ou ficam frustrados por não saber tudo. É só 6 meses. E aí eu paro para pensar, quando eu comecei, 6 meses não era nada. Não era nada. Mas por que isso? Porque a gente vive uma realidade hoje que 6 meses é muito tempo. A gente fala hoje, as pessoas falam assim, vou fazer uma faculdade de 2 anos. E as pessoas acham que 2 anos é muito para fazer uma faculdade. Sendo que eu lembro, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eram 5. E ninguém reclamava. A gente vive hoje uma realidade, né? E não é só do Brasil, não. É mundial mesmo. Eu tava falando isso pra mãe Priscila. A gente foi viajar de avião, a gente ficou 1h40 no avião, a gente tava inquieto. A gente fez uma viagem há 5 anos atrás, de 8 horas, a gente não ficou inquieto. Por quê? Porque hoje 1 hora pesa mais do que 8 de antes. Mas por quê? Porque a gente está acostumado, e foi até interessante, né? O Corcunda, ele ainda deu uma lição pro Montanha, que ele foi pegar isso num paralelo com a questão da boca de Exu e a deglutição da boca de Exu. Porque Exu é uma boca que está sempre se alimentando e nunca saciada. E ele falou, o ser humano é como a boca de Exu. Ele está sempre procurando comer, deglutir, né? E é até legal, ele não falou isso, mas aí eu começo a fazer os paralelos, isso tem muito a ver com o Abapuru da Tarsila do Amaral, sim, com essa questão de você deglutir a cultura, de você comer e não aproveitar ela, é só pelo ato de saber. É o cara que chega e fala assim, eu tenho 20 faculdades. Eu sou mestre antropólogo, filósofo, sociólogo, escritor. O cara tem um currículo que tem 6 páginas. E aí você fala para a pessoa, faz para mim uma redação, ela não consegue. Por quê? Porque o sociólogo conflita com o filósofo, conflita com o escritor. Então, a gente vive uma realidade sim, hoje onde todo mundo é tudo e ninguém é nada. É muito louco a gente imaginar isso. Mas o que mais a gente percebe é que você olha aquilo que você não tem. Você não valoriza aquilo que você conquistou. Você pode ter comprado o celular que você queria, a roupa que você queria, o tênis que você queria, o carro que você queria. Se passa alguém com algo diferente, fala, putz, eu não tenho aquilo. Mas o que você tem, você não valoriza o que você tem. Sim. A experiência que você adquiriu. E não valoriza o processo que você teve para chegar até ali. Meu, um monte de gente morreu, um monte de gente ficou com sequela, um monte de gente perdeu tudo, um monte de gente tá morando numa mesma casa com 5, 6 famílias porque não tiveram outra opção. Cara, e tão felizes, dando risada, bem. Você tem a sua casa, você não perdeu ninguém, você tem todo esse processo. Você não valoriza isso. Você não chega e fala, putz, ó,
sei lá quantas mil pessoas morreram de Covid. Cara, minha mãe tá viva. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei 45 dias sem ver minha mãe. Eu nunca fiquei nem férias. Eu nunca tirei 30 dias de férias que eu não fui vê-la. Eu fiquei 45 dias sem ver a minha mãe. Eu tô há mais de 3 meses, 4 meses sem ver a minha irmã. Eu fiquei 3 meses sem ver meu irmão. Cara, quando eu vi era a melhor sensação do mundo. E eu não perdi, graças a Deus, eu não perdi ninguém. Não por Covid, né? Mas você não perdeu ninguém. E eu vi as pessoas, tipo, valorizando outras coisas. Ai, que saco, eu tenho que ficar em casa. Cara, você tem que ficar em casa pra não morrer. Aí você volta a trabalhar. Ai, que dia que tem um feriado? Eu queria ficar em casa. Ele ficou 2 anos em casa. Lógico que tem dia que a gente não tá legal, tá cansado, né? Você não tá afim, né? Você tá cansada. Todo mundo tá tão esgotado. É o que eu mais escuto. Gente, eu tô cansado. Gente, tô cansado. Tá todo mundo num esgotamento tão grande e ainda assim não consegue valorizar, tipo, as coisas boas que conquistou. Mas até trazendo isso pra vida mediúnica dentro do terreiro, por mais que você fale assim, cada gira a gente aprende um pouco. É uma verdade. Cada gira a gente aprende um pouco. Mas é lógico também que com 10 anos de Umbanda, você já aprendeu muita coisa. Já tem muita bagagem. Já não é uma coisa que não entrou ontem. O que faz um médium, igual você está 10 anos numa casa. Você já fez sua obrigação de 7 anos. Você está num cargo na nossa casa, que é um cargo importante, que já aprendeu muita coisa. E muita gente não chega a 10 anos de terreiro. Por quê? Porque entrou para deglutir, entrou para mastigar. E aí quando ele mastiga 3, 4 anos, que aí ele acha que ele mastigou muito, ele vai embora. Sim. O que faz você estar num terreiro? Não que seja o meu, mas qualquer terreiro que fosse. Porque chega no momento que você fala assim, pô, legal, já aprendi bastante coisa aqui. Sei que tem coisa para aprender, mas já aprendi bastante coisa. Acho que eu vou dar uma descansada agora. Vou tirar um ano sabático. E você é uma pessoa que nos 10 anos nunca tirou. Né? Eu falo isso para todo mundo. Tem 2 pessoas. Uma, né? Porque o Lucas tirou, né? Na pandemia ele deu umas rateadas, mas tirando a questão da pandemia, você e o pai Lucas são as 2 únicas pessoas que nesse tempo nunca se afastaram do terreiro. Não. Sempre eu tenho médios velhos, mas acaba afastando, às vezes 1 ano, 2. Por que não? O que te motiva a... E olha que você mora longe, o que te motiva a ir pro terreiro? A estar ali, sendo que você já passou tanta coisa, já aprendeu tanta coisa. Já, mas eu me desafio todas as giras. Eu me desafio a ajudar um médium diferente, a ser ouvinte de alguém, porque tá todo mundo tão acostumado a falar e vai embora. Então eu me desafio a ouvir, a prestar atenção nas pessoas. Aquele irmão não tá bem, aquele irmão não tá assim. Mas eu coloco pra mim que, por exemplo, se eu não tivesse hoje um terreiro, uma religião, uma fé ou algo pra acreditar, muita coisa já tinha desistido. Muita coisa. Então, é como se fosse um combustível pra mim ir para o terreiro. Bate um desânimo, né? Bate. Lógico, por exemplo, de ontem pra hoje eu dormi 3 horas. Mas me faz tão bem sair de lá que vale a pena dormir apenas 3 horas. Vale a pena eu estar sentada e vir alguém sentar comigo pra conversar, pra falar alguma coisa. Você pode me ajudar nisso? Ser útil a alguém, pra mim é o que motiva eu estar todos os dias dentro do terreiro. E assim, por mais que eu esteja 10 anos, todos os dias é algo diferente. Todos os dias é um direcionamento novo que o Congá dá. É um pedido que a mãe Priscila faz diferente. Por exemplo, abrir uma gira. Pra mim era um desafio. É muito fácil eu entregar a gira nas mãos do pai Pedro e pedir pra ele conduzir. Mas e eu? E eu às vezes me questiono porque eu fui a única pessoa que o pai João apadrinhou como Lu. Eu poderia ter sido, né, dado meu nome como Luciana de Xangô. E ele falou, não, você não é Luciana, você é Lu. Você não assina Luciana, por que você é Luciana?
E aquilo me bateu tão forte que às vezes as pessoas me perguntam por que Lu de Xangô? Por conta do Pai João. Isso acontece comigo em evento. Às vezes eu vou em evento, as pessoas falam assim, agora nós vamos receber o Pai Leonardo das Pedreiras, que acho que querem deixar uma coisa mais formal, né? E eu sempre falo, não é Pai Leonardo. Eu fui consagrado com o Pai Léo mesmo. O Pai Zulua, na hora que ele foi consagrar, ele não falou Leonardo, ele falou Léo. Então, mas são coisas que a espiritualidade nos ensina. Sim. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas você nunca perguntou pro Pai João por quê? Não, tem tanta coisa mais importante pra eu perguntar. Né? Quer me chama de qualquer coisa. Se quiser amanhã me chamar de... Acho que eu vou retrucar o pai que apadrinha a casa, que direciona tantas pessoas, o porquê de Lu. Cara, eu vou perguntar o porquê de tantas outras coisas, de histórias, de curiosidades, de... Às vezes ele faz aquela sessão de conversa. A gente tem tanta dúvida sobre a espiritualidade, né? Como acontece isso, como acontece a reencarnação, como não sei o quê. Então, eu vou perguntar por que Lu de Xangô? Ele vai falar porque sim. E pra mim tá bom. É uma coisa que eu aprendi a não ficar questionando sempre. Eles têm milhões de anos à frente de mim. Como é que eu vou chegar pra eles e falar, mas por quê? Como por quê? Porque não interessa o porquê. Se ele falar pra mim, Luciano, você vai acender uma vela assim, 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 assado, tá bom. Eu não preciso questionar. Porque aquilo tem tanta força e tanto fundamento pra mim que eu não preciso questionar a ação deles. Quanto mais você questiona, mais margem você dá pra racionalizar as coisas. Como é que você racionaliza uma religião que você traz espíritos desencarnados para aproximar no corpo de uma pessoa encarnada e conversar com ela? A razão explica isso? Não. Não tem como. Eu acho que as pessoas confundem o questionar com o inquirir. Eu acho que essa é a grande diferença. Mas você perguntar, pai, mas por que eu tá usando essa erva na minha coroa? Eu não vejo problema. Agora, o inquirir, e principalmente, eu acho que o maior problema não tá na pergunta, tá na tréplica e na réplica. Também. Porque muitas das vezes, por mais que na nossa casa isso não aconteça, porque o Pai João já não tem essa característica, mas eu fui criado numa casa que se eu perguntasse alguma coisa pro Pai Zulu e ele não quisesse me responder, ele simplesmente olhava pra mim e falava assim, eu não vou te falar porque é na hora de você saber. Sim. E hoje em dia, se você fizer isso com o Filho de Santo, o Filho de Santo vai embora. E se ele não for embora, ele vai fazer pior do que ir embora. Ele vai procurar, seja aqui no Umbanda Reino da Paz, seja no Adepto, seja no Alan, seja em qualquer outro canal de Umbanda, ele vai procurar a resposta. E às vezes ele vai achar uma resposta que não tem nem a ver com o que aquela casa trabalha. Sim. Por quê? Porque ele quer deglutir. Ele quer mastigar, ele quer comer. Não importa o que ele está comendo. Sim. Não importa de onde aquilo está vindo. Ele quer só mastigar e cuspir e aproveitar daquilo como se a gente fosse uns banquetes de sabedoria, que eu acho que não somos. Então eu acho que mora esse problema e não só na nossa casa, eu acho que em todas as casas. Né? Eu acho que nós, dirigentes, um dos nossos maiores desafios é lidar com o pós-pandemia. E quando eu converso com outros dirigentes dos problemas que eu estou tendo na minha casa esse ano, é inacreditável. Todos eles têm o mesmo problema. Sim. Estão com os mesmos problemas. Por quê? Porque é normal, mas a gente vai aprender a lidar com aquilo. Já teve momentos mais difíceis, a gente sempre vai aprender. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: você foi lá, tomou o banho de pipoca, falou com o vô Benedito. E o que acontece para você resolver entrar no terreiro? Porque você deixa de ser assistência para trabalhar. Por que você foi trabalhar? Você quis ou não quis, ou foi obrigado? Não, a Rita falou, você precisa entrar. Eu falei, mas por que eu preciso entrar? Primeiro que eu morria de medo de incorporar. Não, você entra pra ajudar. Eu falei, como ajudar? O que era um ajudar dentro de um terreiro? Ah, você fica aqui do lado do vô Benedito, então se ele precisar de um charuto, você abre o charuto, acende, né, o isqueiro pra ele, pega o cachimbo dele, pega uma água pra ele. Eu falei, então tá bom. Então eu entrei no terreiro cambolando o vô Benedito. Até que o Pai João me chama e fala, Luciana, sua função não é essa.
né? Você precisa desenvolver. E eu falei, o que é desenvolver? Mas você ficou na secretaria também um tempo. Fiquei, mas ainda eu não tinha entrado ainda para casa. Eu ajudava a Rita mesmo sendo assistência. É isso que eu ia falar, que eu acho que pouca gente sabe Isso. disso, né? Você foi a Fui. primeira Ivete do terreiro, né? Fui. A única coisa que ela me pedia é que eu fosse de camiseta branca. Então eu ia toda segunda-feira de camiseta branca, ficava ali na assistência para ela entrar. Aí quando era minha vez de passar em consulta, ela ficava lá na cantina e eu entrava. Aí quando eu entrei de fato, eu entrei para cambunar as entidades do meu padrinho, do pai Emílio. Até que o pai Pedro, o pai João falou que eu precisava desenvolver e eu entrei no desenvolvimento. Mas morria de medo de incorporar, achava que era coisa de outro mundo. Mas aí foi ficando. Sua primeira incorporação já foi do caboclo? Foi o pai Pedro. O pai Pedro foi o primeiro a vir. Foi. O primeiro a irradiar. E aí, depois dele, vieram todos. Aí vieram todos. E aí, quando, né, trouxe todos, conheci todos, veio as famosas firmações do terreiro. E a primeira afirmação foi marinheiro. E na época, o senhor falava, né, o que cada linha de, né, o que cada marinheiro normalmente usava. Então, bebida. Ah, é rum, é pinga, cerveja. Então, vocês intuem e tragam a... Eu levei todas. Cigarro. Não, é o charuto, o cigarro branco, ou o cachimbo, eu levei todos também. Pô, vou levar todos que um vai estar certo. Um ele vai usar, porque ficava lá na meditação, intuí, eu não via nada até então. Falei, bom, lascou, né? Tô perdido. Aí passou um tempo, levei tudo, vamos lá, vem o seu 7 marolas, veio o marinheiro, o capitão Olavo, junto com a mãe Priscila, arrisca o ponto. E sempre foi uma coisa que eu aprendi com meu padrinho. O ponto não é seu, o que ele vai colocar ali não te pertence, a única coisa que ele vai usar, a sua mão e a pemba que você trouxer. Somente isso. E ele falava pra mim, preferencialmente, fique de olho fechado. Então eu falei, lógico, ótimo. Ele vai desenhar usando a minha mão e eu de olho fechado. Vai sair uma porcaria, né? Eu falei, bom. E ficava muito forte isso. Não é seu, não é seu. Se você quiser desenhar, pega um papel você e desenha você. Não ele. Tá bom. Então veio, fechei o olho. Falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Fechei o olho, ele foi e desenhou. Quando eu abri o olho, primeiro que eu nunca achava que eu estava incorporada. Eu sempre achava que eu estava muito consciente para estar incorporada. Então eu olhei, eu falei, nossa, uma âncora, uma espada, uma corda no meio. Eu falei, que é isso? Aí, qual é o seu nome? Menino. Falei, pronto, lascou, né? Menino. O que você bebe? Daí nada. Qual cigarro você usa? Daí nada. Qual o chapéu que você usa? Daqui nenhum. Falei, pronto, já comecei bem, tá ótimo. Aí acabou, foi embora. Aí veio o padrinho no final, e aí, tudo bem? Falei, acho que foi uma porcaria, né? Ele falou, vai pra casa, na segunda-feira a gente conversa. Segunda-feira gira de marinheiro. O marinheiro dele vem pra mim e fala pra mim, que normalmente é o baiano que vem, né? Uhum. Aí ele falou pra mim, por que você tá assim? Eu falei, porque eu acho que eu fiz tudo errado, né? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque hoje todo mundo usou chapéu, todo mundo usou a bebida, todo mundo fumou. Eu falei, e o meu não? Ele falou, exatamente, ele é seu, ele não é igual de todo mundo. E você vai descobrir o porquê. Aí passou, aí o seu 7 Marola chamou a gente de novo. Aí ele pergunta, qual é o nome? Bom, ele falou que é menina. Ele falou, e qual é a sua dúvida? Eu falei, porque nenhum marinheiro chama menina. Ele falou, mas o seu chama. E aí, lógico, depois eu fui entender que ele é realmente um menino, né? E, lógico, ele não ia beber mesmo, porque ele toma água de coco. Ele não usa o cigarro, porque realmente ele não fuma, né? E o chapéu dele, eu fui andar na Avenida Liberdade, entrei em todas as casas de farda, e ele me falava que não era nenhum dos que eu tava procurando. Ele falava, você vai procurar, ele é diferente de todos. Foi quando ele acha, né, um branco com uma faixinha azul.
Eu falei, mas por que isso, né? Aí eu levei e o senhor me explicou. Ele falou, marinheiro aprendiz. E ele até hoje não tirou aquela faixinha, apesar do seu Sete Marolas falar, já tá na hora de tirar. Ele, não, deixa aqui, deixa aqui. Então, pra mim ali foi o maior questão com relação a desenvolvimento, a questão de entidades, que nunca uma entidade vai ser igual a outra. A gente pode ter a mesma coroa, a gente pode ter o mesmo orixá de frente, a gente pode ter o mesmo ajuntó, a mesma mãe, mas as minhas entidades são únicas, assim como as suas são únicas. Nós temos a mesma coroa, né? Sim. Só a única coisa que muda é IBG. É o terceiro, é verdade. É IBG. Você terceiro tem IBG, eu tenho Ogum, mas nós somos filhos de Xangô com Iemanjá e Sim. temos Oxalá de herança. Não, eu tenho... Ah, sua herança também não é Oxalá? Não, a minha herança... Então somos filhos só de Xangô e Iemanjá juntos. Não, o senhor não tem algum? Tem. Não, eu tenho algum também, a única... No Ajuntó. Isso. O meu Ajuntó é Oxalá. E eu tenho IBG. Mas é importante as pessoas entenderem como existem essas diferenciações, né? É lógico, existe uma similaridade, né? Se a gente falar que o Pai Pedro é muito parecido com o Pai João trabalhando, apesar dos dois trabalharem com cores bem diferentes, né? Sim. Mas os dois são próximos, né? Os dois do Congo, então existem sim, né? Mesma fazenda. Tem a questão, o Leozinho e o Luizinho também têm um trabalho muito parecido. Sim. É parecido, mas aí a gente entra num assunto que é o respeito ao ser humano como único. Sim. E entender que a mediunidade ela vai ser única. Ninguém vai ser igual a ninguém. E aí a gente entra, eu aqui no canal, diversas vezes em live, às vezes as pessoas acabam falando e sempre perguntam, né? Pai Léo, e tem muita gente que pergunta sobre roupa, e eu sempre falo pra todo mundo, né? Eu tenho uma filha de santo que não gosta de usar saia, e no meu terreiro ela não usa saia, porque ela não quer usar saia. E pra quem não sabe, essa é a Luciana, né? Essa é a minha filha de santo que não gosta de usar saia. E é importante a gente falar isso. Mas uso pra Iemanjá. Mas usa pra Iemanjá. Mas por que eu tô falando sobre isso? É sobre o respeito com o ser humano. Existem algumas coisas que falam, não, mas no terreiro o uniforme é saia. Realmente, o uniforme é saia. Mas, se eu tenho uma filha de santo que não gosta de usar saia, eu vou respeitá-la. Que bom. Você já tá lá há 10 anos, nunca botamos uma saia em você, nunca obrigamos a usar nada. Mas aí eu acho que também seria legal da gente falar isso, porque aí eu acho que entra numa questão que na Igreja Católica você não teve e hoje na Umbanda você tem. Que é uma questão de identidade e pertencimento. Eu pertenço àquela fé, porque em nenhum momento aquela religião ela botou em xeque você e falou, olha, você tá errada, ou você... eu trouxe aqui o Berloffa fala isso, ele fala, você não tem ideia de como as pessoas, somente os jovens, são violentados dentro das igrejas, e violentados no sentido moralmente, por quê? Porque você não pode fazer nada. E aí você começa a ter um sentimento, você, por uma pessoa do mesmo gênero ou do mesmo sexo, e você é reprimido, porque você está em pecado, você está errado. E o quanto é importante você poder viver uma vida em tranquilidade de que não está errado. Sim. Qual é a importância disso para viver? Na verdade é essencial, porque se eu busco uma religião, eu busco um apoio, eu busco uma salvação. Um lugar onde eu consigo depositar minhas fraquezas, eu consigo pedir ajuda. Quantas vezes eu já não dobrei os meus joelhos dentro do terreiro e já não chorei como uma criança? Quantas vezes o vô Benedito, o pai João foram as pessoas que me consolaram? Quantas vezes eu não pedi pela saúde de tantas pessoas, pra avó Ana, pra Clarinha, enfim. Então é um lugar onde eu ponho as minhas fraquezas pra fora. Eu coloco as minhas fraquezas num lugar onde eu sou julgada. Dificilmente eu faria isso. Como eu não pode fazia. Ser você mesmo, né? Não posso. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha cabelo curto. Então eu tinha que me conter, eu tinha que ficar quieta. Então era eu e mais 3 catequistas. Então quando a aula era minha, enchia. Quando a aula era dos 2, tinha menos pessoas. Por quê? Porque eu conversava numa boa, né? É pra falar de Cristo, eu vou falar de Jesus, eu vou falar de Maria,
impondo alguma coisa. Eu nunca consegui conceber Jesus Cristo como um inquisidor. Ah, você está fazendo... Ah, você vai para o inferno. Ah, você vai para o inferno. Ah, eu nunca consegui entender, eu nunca consegui conceber Jesus, uma força divina que você se socorre, pai né, da humanidade, o maior médium que já existiu. E aí você fala, ah não, se eu não fizer isso ele vai me castigar, ou eu vou pro inferno. O que é o inferno? Eu sempre tive a concepção de que o que você faz de errado aqui, você vai colher aqui mesmo. Você não vai pro outro lado para pagar o que você fez pro seu irmão a vida inteira. Não. É a frase, né? Amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo, é ponto final, né? Sim. Não tem vírgula. Não. Eu acho que as pessoas reticências. colocam vírgula, né? Amai-vos aos outros como ama a ti mesmo, vírgula. Exceto, não tem exceto. Não tem. É pra amar todo mundo. Jesus não falou pra amar só uma casta, né? Todo mundo. E não se resume os 10 mandamentos neste único? Como é que você faz? Ah, não, mas não, fulano é tal coisa. Não, ó, eu gosto dele, mas não dela eu não gosto, porque, sei lá, ela é... Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos budistas, eu tenho amigos que não têm religião, eu tenho amigos... Ah, não, Lu, eu gosto de ir no centro, mas não quero responsabilidade. Eu tenho amigos que acham que Exu, você... É igual o senhor fala toda gira de Exu. Ah, eu vou lá dar uma garrafa de pinga porque ele vai me ajudar em tal coisa. Eu falo, escambo. Troca. Eu falo, gente, não existe isso. Espiritual, né? Não existe isso, não existe. Eu tenho gente que usa guia como adereço. Então você vai no shopping, então você põe a guia de Exu pro lado de fora. Pra todo mundo ver que você usa uma guia. Então, assim, eu acho que são coisas que eu nunca consegui conceber dessa forma. Nunca consegui entender. E o que me faz ficar 10 anos dentro da sua casa é porque eu nunca fui reprimida pela minha maneira de pensar. Porque eu nunca faltei com respeito com ninguém. A partir do momento que você tá num lugar pra comungar do mesmo pensamento, por que eu vou te crucificar por alguma coisa? Lógico, pra mim é muito difícil falta de respeito, algumas coisas, mas eu não tô ali pra ficar julgando ninguém. Tanto que às vezes eu acho que alguma coisa tá errada, eu sempre falo, pai, ó, eu acho que tal coisa. E aí eu acho. Ou tá acontecendo alguma coisa, eu pergunto. Por que não perguntar? Entendeu? Então, assim, são coisas que batem muito, muito forte dentro de mim, assim. E é onde eu me encontro em paz. Uma vez o senhor falou pra mim, você mora longe pra caramba, né? E eu já tinha desistido. Cara, acho que se eu desistir, eu abro de novo a mesma lacuna que eu tinha aberto há 10 anos atrás. E eu não me vejo sem isso mais. É algo que é move. Parte da tua vida, né? É um pedaço meu. É como se tirasse, por exemplo, a minha profissão da minha vida. Eu faço 20 anos, que eu vou fazer 20 anos como educadora. Imagina tirar isso de mim. Não, a partir de agora você vai trabalhar na lanchonete. Cara, eu vou. Mas vai sempre faltar alguma coisa. Boa. Por isso que eu falo que eu tenho orgulho de ter feito seu casamento. Eu também. Então, tira agora uma bolinha para nós ver qual pergunta você vai responder. Ai, Jesus. Vamos ver aqui. Se for a mesma da semana passada, nós tira outra. Não. É a pergunta da Ana Dutra. Inacreditável como a Ana Dutra deve ter feito uma mandinga com essa bolinha. Que parece que só tem essa. O que você acha do abuso moral dentro do terreiro? Um absurdo. Como é que você faz, né? Porque isso pra mim é uma escolha. Você não faz inconsciente. Você não abusa de ninguém de forma inconsciente. É consciente. Sendo que a Umbanda, ela traz todos os povos, todas as pessoas que foram discriminadas e abusadas no passado. Você traz os povos negros, né, como a corrente dos pretos velhos. E o que eles sofreram lá atrás? Não foi um abuso moral? Você larga tudo que você tem, você
era um príncipe dentro do seu povoado. Você não faltava nada. Você tinha família. Você é retirado de lá simplesmente porque você é considerado forte e braço bom para trabalhar. Você vem para uma outra localidade completamente diferente de tudo aquilo que você já viveu. Hoje, eles têm as suas falanges dentro de um terreiro de Umbanda e você, como pai, como irmão, você faz isso com o irmão seu. É inconcebível isso. Pelo menos pra mim. Não tem explicação. E não tem motivo pra isso. Ainda acontece muito dentro dos terreiros. Acontece. A linha entre você dar uma regra, você dirigir e você abusar das pessoas. Sim. Não é? Eu acho que tem muita gente que confunde um pouco isso. Né? É aquela velha história. Tem muita gente que é chefe de terreiro e não líder de terreiro. Sim. É diferente. Sim. Né? Liderar pessoas é diferente de chefiar. Sim. Né? Chefiar não. Você manda e a pessoa é obrigada. Não, liderar não. Vamos fazer junto. Né? Vou mostrar para você a importância que é você fazer. Eu acho que hoje é o maior... Talvez o maior desafio da nossa religião é lidar com o ser humano e aprender como que as relações interpessoais devem ser lidadas. Sim. Acho que hoje é um grande desafio. Bom, vamos agora então para nossas perguntas polêmicas. Está pronta para responder uma polêmica? Sim. As bolinhas. Para botar o seu na reta, né? Para responder polêmica. Bom. Você nem mexe, você já vai na primeira já. Pai de santo que vive para o terreiro tem que ter salário? Isso é polêmico pra caramba. Não, se a gente partir do pressuposto, padre tem salário. Pastor recebe. Por que um pai de santo não? Porque vive da caridade? Igreja católica também vive da caridade. Igreja evangélica também faz a sua caridade. Por que o pai de santo não pode? Agora... Tem aquela questão, o que é o viver para o terreiro? Então, se um filho chegar lá igual um padre, vai morar dentro do terreiro, ele tem uma vida, pai de santo tem vida, tem família, o senhor tem família, tem seu trabalho, tem seu emprego, é casado, tem as suas questões de cuidar de casa, é mercado, é isso, é aquilo, tem os seus filhos de 4 patas, e aí, imagina o senhor ficar o dia inteiro dentro do terreiro, você faz o quê com todo o resto? Joga fora? Abre muito mão. Eu falo pra você, eu durante muito tempo da minha vida, eu abri muito mão da minha vida social. Sim. Hoje eu não abro. Tanto que você comandou uma gira há algum tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, porque eu resolvi viajar, tirei uma semana de férias. E eu faço isso mesmo. Pelo menos uma vez por ano eu tento tirar e eu não vejo problema, porque eu acho que é importante a gente equilibrar essa balança, né? Sim. Então, eu também... quando a gente fala assim... tem que ter salário ou não, eu acho que eu vejo um problema maior. Por que um pai de santo tem que viver pro terreiro? Sim. É lógico que existe sim um assistencialismo, você está sempre ali, meu WhatsApp está sempre ali. Apesar que, por mais que o WhatsApp estava ligado, quando alguém me perguntava alguma coisa, eu falava, não estou em São Paulo, pergunte para tal pessoa. Porque você tem pessoas que são aptas a isso, a responder e a cuidar. Sim. Mas também eu acho que o pai de santo também deveria pensar um pouco em si. A gente teve muitos casos na pandemia de pai de santos que se suicidaram. Eu conheci. Pais de santo que abandonaram, que fecharam casa. Tem muita casa que fechou, não foi só problema financeiro. Foi também porque tem muito pai de santo que descobriu que existe vida além do terreiro. Sim. E é importante, eu acho, que para as pessoas poderem balancear isso, né? Sim. Mas a gente não vê essa balança. Não. Certo? Certo. Bom, agora então você vai escrever no papel o que nós vamos queimar da nossa religião. Mas o que nós vamos queimar da nossa religião que não precisa mais estar aqui? Pegou? O assédio moral é algo que a gente precisa queimar. Não dá pra ver a luz. A soberbia é algo que a gente precisa queimar. Você é filha de chegou, você é soberba pra caramba igual eu. Sim, só que dentro do terreiro você tem que aprender a baixar a cabeça. Verdade. Imagina se todas as vezes que algo errado acontecesse, o senhor, como dirigente da casa, filho de Xangô,
fizesse só a sua vontade prevalecer? A gente tem um conselho, não Sim. tem um conselho? E o senhor é o único no conselho que não vota. Sim. Então, isso não é abrir mão da sua soberbia? Sim. O senhor não podia falar? É liderar em democracia, né? A gente fala tanto de democracia, Então, temos que ter uma democracia. Mas todos são assim? Né? Eu acho que a questão é você reconhecer, sim. Por exemplo, eu sou teimosa até o extremo. Se eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou até o fim com isso. Mas eu não passo por cima de ninguém por causa disso. Tá Eu certo. tenho um cargo de liderança tanto dentro do terreiro quanto dentro do meu trabalho. Imagina se só a minha vontade prevalecesse. Não, é só isso, né? Eu tenho uma coordenadora pedagógica, todo passo que eu dou, eu converso com ela. O que você acha? Porque a opinião dela também é importante. Eu tenho um auxiliar administrativo. O que você acha? Ah, não, vamos fazer. Não vamos fazer. Imagina se não, é assim e acabou. Eu não gosto do é assim, acabou também. As pessoas se afastam. Que mais? O que mais? Preguiça. Esse aqui é o quê? Egoísmo. Egoísmo. Preguiça também. Muito médium não vai no terreiro por preguiça. Não ajuda na limpeza por preguiça. Não tira o seu lixo por preguiça. E eu me cobro muito, porque com 10 anos você vai relaxando. Né? Então, o desleixo. Eu não posso ser desleixada. Eu tomei uma bronca 2 anos atrás do pena marrom, porque meu armário vivia em bagunça. E parece que eu escuto ele todas as vezes que eu subo no vestiário. Olha o seu armário. Então tá tudo milimetricamente no lugar. Mas na gira passada, por exemplo, eu não coloquei tudo no lugar. Então é minha obrigação, segunda-feira, chegar e colocar no lugar. Então o desleixo também tem que acabar. É Então, temos que queimar o abuso moral, a soberbia, o egoísmo, a preguiça e o desleixo. Acabou o álcool. Fazer Porque um demorou, mas não tem problema. Nós queima de novo. Bonito é o caldeirãozinho. É o caldeirão de queimar as coisas, né? Precisa queimar, não tem jeito. Então, vamos queimar, mais uma vez, o assédio moral, a soberbia, o egoísmo e a preguiça. Eu concordo, tem muita coisa aqui na Umbanda que, se a gente fizer isso, vai ser melhor para a nossa religião como um todo. Certo? Certo. Então, depois desse momento tenso que queimamos. Ah, é verdade, eu esqueci os presentes, né? Esqueci os presentes. A mãe Priscila tá me lembrando lá. Não essa caneca te chegou o presente. Nem falei. Levanta os seus olhos, não. Primeiro, você vai ganhar de presente da Eparrei Camisetas. Uma camiseta que eu espero que você Obrigada. use. Vou usar. Quiser abrir pra mostrar, falar, já faz o comercial. Olha que linda, nossa, a camiseta mais bela. É o que as pessoas mais têm medo quando você usa na rua. É, mas eu adoro essa camiseta, Lu. ama. Eu tenho uma, eu adoro usar ela. Realmente. Eu quero Se ver eles você não- dando aula com ela. Nossa, Na escola com ela vai ser maravilhoso. as famílias evangélicas me matam. Mas use em outros momentos. Uso sim, com certeza. Use. E vamos também te dar um livro da editora Mariô. Que é um livro, um dos mais vendidos da Mariô, que é o Colônia de Maria, que conta a história da morada das Pombagiras. Que É incrível. um, assim, campeão de venda da Mariô. Espero que você goste. Leia. Ler, sim. E Tô depois... terminando um de Clarice Lispector, mas vou ler sim. Leitura é sempre bom, né? Sim. Se todo mundo lesse, Não posso a ficar, Umbanda tá melhor. posso ficar parado no tempo. É isso. Bom, É isso. e agora nós vamos pro quadro da nossa flor, que você já deve ter visto como é que é. Você vai levar essa flor para sua casa, vai botar no seu congá ou vai dar para alguém. Mas antes de você levar, você vai olhar para aquela sua câmera e você vai, essa daqui é a grandona, e você vai oferecer essa flor para alguém em agradecimento, em pedido, é o seu momento. Essa é a flor que representa a espiritualidade, a Umbanda. Você entrega para quem você quiser, que vivo, difícil. desencarnado, espiritual, enfim, para qualquer Na ser. verdade, acho que eu tenho que entregar pro meu pai, porque foi a pessoa que me fez procurar, né, alguma explicação por ele ter partido. Mas também não posso deixar de entregar também pro vô Benedito,
pai João, que me recebeu na sua casa. Prova Ana, que é uma das minhas paixões também. E ela sabe muito bem disso. E todo mundo morre de medo, mas eu tenho uma paixão imensa pela Cabocla Jurema e pelo seu Itaguruçu. E todas as vezes que eu olho para eles, eu vejo o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode crescer, né? Eu recebi um não do seu Itaguruçu uma vez, mas foi um não mais bonito que eu já recebi. E depois dali, foi quando eu comecei a minha caminhada espiritual, da qual eu não me arrependo de maneira alguma. Então, é pra eles. Que lindo. Certo? Lu, obrigado por você estar aqui. Quero falar mais uma vez do orgulho que eu tenho de você ser nossa filha, de estar lá. O orgulho é meu. Obrigado por tudo que você também nos ajuda no terreiro, que é sempre importante. Para quem quiser, por acaso, consultas com Luciana de Xangô, com Lu de Xangô, jogo de búzios, runas. Só no terreiro. Mas para quem quiser entrar em contato com você, passa o Instagram pelo menos. Não é que alguém quer te perguntar alguma coisa. Tá bom, é Luca Barroso. Luca, Tanto, com 2K. Com 2Ks, isso. Luca Barroso. No Facebook é Lu Barroso. Pô no Lu Barroso, Luca Barroso é mais fácil. Que acha a Lu fácil. lá pra... Talvez as pessoas precisam conversar. Né? Sim. Então, vamos pra lá. quem gostou, mais uma vez, Lu, obrigado por você estar aqui. Pai. E a gente vai encerrar cantando um ponto que, na verdade, você vai cantar e eu vou tocar. Pelo amor de Deus, pai. É Não tenho regra. voz pra isso, não. É regra. Não dá nem pra você fugir. Não dá? Quando você pensa aí, obrigado a todos vocês que estiveram aí. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilha na sua rede social os nossos vídeos. Nós voltamos sexta-feira e é sempre como eu termino. Se você quiser saber mais, Procura no terreiro. Preferência o seu. Ou qualquer outro. O que você vai cantar pra nós? Ah, sou filha de Xangô, né? Difícil eu não escolher um de Xangô, né? Então, no alto da pedreira de Xangô, eu fiz meu juramento até o fim. No alto da pedreira de Xangô, eu fiz meu juramento até o fim. Se um dia eu faltar com a fé ao meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. Se um dia eu faltar com a fé ao meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. Meu pai Xangô tá me chamando. Meu pai Xangô é orixá. Coloque seus filhos de pé, meu pai. Justiça e paz nesse congá. Coloque seus filhos de pé, meu pai. Justiça e paz nesse congá. Caô, cabeça. Ô, meu pai. É isso.